Muitas dessas práticas que você comentou, geralmente elas são associadas ao catolicismo romano por um motivo muito triste. Não por ser associado com o catolicismo romano, mas porque a gente tem um ranço anticatólico que é justificado historicamente no Brasil. Já uma deixa, podem me chamar, a gente conversa disso depois. Mas, por causa desse ranço anticatólico, tudo que parece católico a gente abandona. Então, a cruz, nós abandonamos. E às vezes o pessoal fala, não, mas a cruz vazia pode, porque Jesus morreu na cruz, o Jesus morto é sinal da minha esperança também, porque o milagre não foi simplesmente ele ter ressuscitado, foi ele ter morrido, que ele é Deus. Foi o único momento em que a gente deu a mãozinha pro Nietzsche e falou, Deus morreu e a culpa é minha, foi eu que matei. E essa que é a loucura da fé, ele morreu. Então, assim, coloca na cruz, sim, não tem problema. É ele. Eu prego quem? É Jesus Cristo e esse crucificado. E a gente foi perdendo isso, os ícones, por exemplo. A gente fica com aquela, não, vou adorar a imagem de escultura. Não vai, se você quiser adorar aí, você tá pegando. Aí é outra coisa. Aí a gente conversa depois. Mas pra isso não precisa da imagem, você tá adorando. Exatamente. O Tim Keller já ajudou muito a gente nisso. Sim. Qualquer coisa que você coloca no lugar de Deus é idolatria. Então você não precisa da imagem de escultura. Se você precisar disso, caraca, você é um ótimo idólatra. Porque, caraca, precisa chegar nisso pra você idolatrar? Uhum. Nossa, vai pro céu direto. Sim. Porque se você for ver as igrejas na Europa, por exemplo, que tem menos problema com isso, você vê uma igreja protestante presbiteriana mesmo, uma presbiteriana, uma reformada mais tradicional, uma luterana. Elas, uma igreja católica esteticamente, é a mesma coisa. Claro, tem lá suas diferenças, mas você tem que ter o olho treinado para perceber. Então, essa é a parte triste. A gente abandona isso por ranço, por besteira. Porque é parte da nossa fé, é parte da nossa riqueza tradicional, da tradição da nossa fé, os mais de 2000 anos. Nós abandonamos as orações escritas, a oração da nossa fé, porque a gente acha que não, eu tenho que orar espontaneamente. Precisa, é importante, é parte do desenvolvimento da nossa fé. Se não é vã repetição. Se não é vã repetição. É reza, que a galera fala, né? O maravilhoso é quando você vai ver lá no versículo, tá falando, não façam vãs repetições como fazem os pagãos. Ou seja, tem uma forma específica. Tem uma forma certa de repetir, né? Tem uma forma certa de errar. Como? Pra você pecar, você tem que fazer do jeito certo, senão... Eles. Por quê? De tanto repetir, eles acham que vão ser atendidos. E oração a gente sabe que não é isso. Não é orar muito que que Deus vai te ouvir. Porque se fosse isso, se a vã repetição é o problema, o worship vai cair por terra. O louvor da igreja cai por terra, porque pode ser o mais tradicional possível. O louvor dos santos em Apocalipse cai por terra, que ele só cai ficava lá tudo, repetindo. porque se você tá cantando a mesma música todo domingo, pode ser vencedores por Cristo, é vã repetição, então. O ponto não é esse, o ponto é que as orações que a igreja nos deixa, que nós herdamos, elas nos ensinam a orar. É uma forma, inclusive, de uma oração eclesiástica. Orar com a igreja de todos os tempos. Às vezes a gente não consegue orar. Maurício, eu tenho dificuldade de orar, isso daí eu me sinto católico. Lê os salmos, ora os salmos, ora a Bíblia. Não precisa, é uma riqueza que a gente tem que aproveitar, sim. Mas se não consegue, tem a Bíblia, que já é assim, é perfeito, você não precisa de mais nada. O resto é aparato que te ajuda, um instrumento que ajuda a aprofundar. Mas se você tem essa dificuldade, ora a Bíblia. Vai orar os evangelhos, vai orar os salmos, que já são orações prontas para isso. Então, tem esse ponto. Eu gosto muito do uso de ícones. Eu tenho lá em casa, tem bastante, porque dentro da história da igreja, os ícones, os santos, eles sempre foram feitos de uma maneira muito específica. O olhar deles nunca era direcionado para você. Nunca era direcionado para você. Presta atenção quando vocês forem, sei lá, numa igreja católica, vai visitar, Ouro Preto. O santo nunca tá olhando para baixo. Ele sempre olha pra cima. A gente foi uma lá em São Paulo, maravilhosa, assim, né? Aqueles vitrais, cara, vitrais. Vocês lembram qual que era? Era no bairro... Como é que é o nome do bairro lá? Consolação? Era no Consolação. É perto da Mackenzie ali. Eu tô ligado qual que é. É a Igreja da Consolata.
Pode ser. Talvez, não sei. Não, Talvez. eu É? estudava Mas tem lá, pô. uns Eu ia falar vitrais direto. lindos, tem uns vitrais lindos. Você sabe onde é o Tito mora? Você Sim. sabe. É na cê- Rua do Sim, eu Tito. já fiquei É lá. na Rua do É, Tito. na Rua do Tito. Ah, não, essa mesmo. Eu tô ligado. Na Rua do Tito. Linda. Cara, Maravilhosa. Os vitrais maravilhosos. O pé direito alto pra caramba, assim, Aham, aí tem isso. Aquela cúpula bonitona. Nossa, lindo E aí demais. você olha pra cima, né? E você vê as representações. E aí, não sei como é que foi pra você, né? Sei lá, mais pecador aí. Mas o meu coração era aquele sentimento que era essa a razão, inclusive, da galera fazer assim, né? De pequenez, né? Eu olhar para aquilo e como se fosse uma representação, uma encenação, né? De algo que tá maior mesmo, tá no céu, né? Como se estivesse no céu mesmo, eu vendo aquelas pessoas lá. E isso não trouxe... Nossa, vou adorar essas pessoas, mas aquele senso de grandiosidade, pensei em Deus, olha a beleza disso, olha a riqueza que o Senhor colocou na história, né? Sim. Os grandes homens e mulheres de Deus que o Senhor colocou ver na a história. providência, querendo ou não. Uhum. Que era exatamente disso. O santo, ele olha pra algum lugar. Então ele te leva a olhar para o mesmo lugar. Ele é um guia. Se o santo olha para Jesus, então é digno de ser imitado como ele imitou a Jesus. Não o que ele fez. Até na própria teologia católica, o santo não é vou orar e Santo Expedito faz milagre. Não é o Santo Expedito faz milagre, não é Santo sei lá o que faz milagre. Para os católicos, né? Eu tô falando. É Jesus, eles pedem para Jesus. É sempre isso. Em todas as tradições cristãs, por mais bizarras que às vezes possam parecer, e por sermos evangélicos, obviamente a gente vai ter discordância, mas é sempre uma tentativa de chegar mais perto de Jesus. O uso dos ícones, ele serve para isso. O ícone, e aí é necessário sim a pesquisa chata antes, mas você entender o que ele significa, qual que é a história dele. Porque quando você olhar para ele, ele vai te direcionar. Ele redireciona a sua atenção.